É o seguinte, você já deve ter reparado que tá tudo mais caro, não é verdade? Você vai no mercado e vê que a conta subiu. Você vê a conta de luz e fica assustado. Vai matricular os filhos no colégio e percebe que a mensalidade tá mais cara. E por aí vai. Pois é, a inflação tá de volta assustando o Brasil. E agora, na última semana, como uma resposta para tentar conter esse problema, o Banco Central acabou de subir as taxas de juros. Mas será que isso vai resolver? Porque os números oficiais, que também saíram recentemente, acenderam um verdadeiro alerta. A inflação de fevereiro foi a mais alta dos últimos 3 anos. Só no mês passado, os preços saltaram 1,31%. E para aqueles que vierem para mim dizer, Guilherme, 1% é pouco. Olha, pode até parecer pouco, mas não é. Esse resultado, na minha opinião, liga um sinal amarelo, ou melhor, um sinal vermelho até já, não só para o governo Lula, mas também para a gente que investe, para a gente que empreende e toca negócios no Brasil. Liga um sinal de alerta de que a gente está numa tendência nada boa. Se você olhar para o acumulado da inflação dos últimos 12 meses, você vai ver que ela já bateu 5,06%, que ela já estourou a meta do Banco Central, que era de 4,5%. Ou seja, você está vendo a inflação correr solta na frente dos seus olhos mais uma vez na história do Brasil. E sabe o que é o pior disso tudo? É que a alta da inflação continua acontecendo apesar dos juros já estarem altos, apesar da economia já ter dado sinais de desaceleração. Aí a mídia já vem lá e pergunta, quem é o grande vilão da inflação dessa vez? Seria o café? Seria o arroz? Quem é que está empurrando os preços de tudo para cima dessa vez? O IBGE apontou que o vilão de fevereiro foi as contas de luz e a volta do colégio. A conta de luz subiu 16,8% no mês. O motivo disso daí foi porque o governo antes tinha dado um alívio na conta com créditos e descontos, mas vários desses benefícios expiraram agora, então a fatura veio cheia mesmo, veio de tirar o fôlego, veio de puxar o band-aid de uma vez ali e doer na pele de quem estava ralado. O peso do bolso do brasileiro veio sim na conta de luz, veio também com a volta na matrícula dos colégios, o início do ano letivo aí com as mensalidades reajustadas em cerca de 4,7% agora em fevereiro. Também teve a inflação, que apesar dos esforços na comida também está visível, de 0,7% em alimentos e bebidas, aumentando o preço daquilo que já não estava barato, o café, o ovo, a carne. Ou seja, fevereiro veio salgado, literalmente. E aí, na visão da propaganda, na visão da televisão, do IBGE, do governo, os vilões da inflação são a tarifa de luz, a matrícula do colégio e, em menor medida, a alimentação. Agora, será realmente que eles são os vilões? Ou será que o governo está naquela máxima de a culpa é minha, eu coloco em quem quiser? Quem é o verdadeiro culpado da inflação? Diga-se de passagem, ninguém esperava um resultado diferente. Era óbvio que a inflação ia vir gritante. O mercado estava esperando algo em torno de 1,3%, que não era um bom sinal. Todo mundo já sabia que o baque vinha forte, porque a gente já sentia isso no supermercado. Não precisava vir um número divulgando, porque na hora que você foi lá pagar a conta, você já viu. Mas o culpado, na minha opinião, não é a tarifa de luz, não é a volta das aulas. O culpado é o Banco Central e as políticas fiscais do governo Lula. O culpado é o Poder Executivo. O culpado é o Planalto. E aí a pergunta que fica é, será que agora em março a inflação vai aliviar? Será que essa alta nas taxas de juros realmente vão servir para resolver o problema? Ou será que a gente está entrando em um ciclo bastante perigoso? E outra, será que a culpa dessa inflação é tão somente do Brasil? Ou será que o cenário internacional também tem interferido, como alguns propagandistas da mídia tentam fazer parecer? O pessoal fala que a culpa são das tensões geopolíticas internacionais. Olha, então tá, eu vou começar respondendo essa segunda pergunta então. Depois eu vejo se a gente está entrando no ciclo mais perigoso. Mas vamos ver se realmente o cenário global
tem contribuído para essa inflação? Olha, lá fora a história é diferente do que está acontecendo aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação ela está desacelerando. Em fevereiro, os preços nos Estados Unidos subiram 0,2%, o que significa que a inflação anual caiu para 2,8%, abaixo até mesmo do que o mercado esperava por lá. Então, perceba que o maior termômetro do mundo, que é a economia americana, ele está mostrando que a inflação está sob controle. Perceba que no Brasil, portanto, provavelmente a culpa não é do cenário global. As commodities, do Brasil depende muito das commodities, mas tá, petróleo, os grãos, tudo isso está relativamente estável no mercado internacional. O problema é doméstico. O Brasil está lidando com um dragão inflacionário que foi criado dentro de casa. A responsabilidade é gritante, é gigante e é do governo brasileiro. Não vem com essa de culpar o cenário internacional, não vem com essa de culpar a volta do colégio das crianças, da tarifa de luz mais cara. O grande culpado é o governo e o Banco Central. E esse aumento dos juros que nós vimos agora, nessa última reunião do Copom, com esse IPCA explodindo, é um sinal claro de que nós estamos em uma tendência de mais longo prazo. Os juros no Brasil já estão em um patamar que a gente não via desde 2017. E sabe por que o Banco Central tem subido os juros desse jeito? Simples. Porque ele não pode perder a mão no combate da inflação. E por mais que o nosso presidente quisesse juros mais baixos, o fato é que o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele sabe que se ele vacilar agora, as expectativas de inflação para 2025 e para 2026 podem desandar de vez. E se isso acontecer, aí já era, meu amigo. Aí o Brasil ele vai entrar em um cenário de inflação alta de forma persistente. E todo mundo lembra o caos que é viver em um país assim. Todo mundo lembra que a inflação é o principal culpado por destruir a riqueza do brasileiro. E aí tem um problema gritante, um elefante na sala que não tem ninguém falando de forma suficientemente esclarecedora, que é, olha, os juros altos não resolvem tudo e os juros altos, eles também têm um custo para nós. E esse custo, ele é pesado. Para gente que toca negócios no Brasil, principalmente aí para quem tem negócios físicos, juros altos significam créditos mais caros, financiamentos mais pesados e, consequentemente, menos consumo. A economia brasileira já começou a sentir isso daí. O setor de construção civil, esse aí tá começando a baquear. O varejo tá sofrendo com vendas mais fracas, justamente porque o dinheiro tá ficando mais caro, tá mais difícil de financiar, tá mais difícil de parcelar aquela compra. E aí, na hora que o Banco Central sobe a inflação, ou melhor, na hora que a inflação aperta e o Banco Central sobe juros para tentar baixar a inflação, para tentar baixar essa febre, aí é a economia que começa a tremer de frio. É o consumo que começa a ficar baqueado. É um cobertor curto. Alguém vai ter que pagar essa conta. E aí a gente já vê com a alta dos juros, o PIB, a indústria, os serviços desacelerando. Teve um estudo recente ali do IBRE, da FGV, que divulgou essa desaceleração. Mas a desaceleração, ela não veio acompanhada de um controle inflacionário ainda. Os juros estão altos e a inflação também. A inflação continua alta e crescente, o que é um mix péssimo, que revela que nós estamos em um cenário do que os economistas chamam de estagflação, quando o crescimento está fraco, mas os preços continuam subindo. E as projeções para 2025 não são nada animadoras. A FGV estima que o crescimento vai ser de apenas 1,7%. E isso sendo otimista e considerando que a gente vai ter uma safra agrícola favorável. Ou seja, o consumo das famílias não vai desacelerar por conta própria, mas sim por conta da inflação. E aí o Banco Central vai ser obrigado a esfriar a economia via juros, porque não teria outro caminho. E eu falei que os culpados aqui são Banco Central e Poder Executivo, governo Lula. E aí você pergunta, onde que o governo Lula entra nessa história? Ele entra porque a inflação não é só um problema econômico. A inflação é um problema político também, é um problema de orçamento.
A inflação é resultado dos gastos desenfreados do governo, do peso do Estado sobre os ombros. E as últimas pesquisas mostram que a situação não está nada boa no Planalto. As contas não estão fechando. O déficit é o grande culpado da inflação. E não por acaso que, pela primeira vez, a gente teve uma avaliação negativa do governo superando a avaliação positiva. E mais da metade da população classificou a gestão do governo Lula como ruim ou péssima. Não é difícil de entender o motivo. Vida cara, alimentos mais caros, combustíveis subindo, energia pesando, crise do Pix, tudo isso estourando no orçamento das famílias. E aí você lembra, no começo do mandato, quando o presidente falava que o brasileiro ia comer picanha? Pois é, a realidade bateu e a inflação chegou aí para mostrar que a volta da comida da picanha não passa de um sonho, não passa de pura demagogia. O governo está num beco sem saída. Se por um lado ele precisa conter a inflação, por outro, ele não pode dar um freio muito brusco na economia e de quebra ainda minar ainda mais a própria popularidade. Nas últimas semanas eles até tentaram algumas soluções. Uma delas foi zerar imposto na importação de alimentos básicos como arroz e feijão, aí na esperança de aumentar a oferta e com isso dar uma segurada no preço nas prateleiras, o que até ajuda, mas ajuda pouco, eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo. Vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir. Eu não me surpreenderia caso o governo Lula começasse a anunciar que vai subsidiar combustíveis, subsidiar o setor elétrico, fazer algumas desonerações aí, na intenção também de conter a inflação, o que também é algo que não funciona por muito tempo. Aliás, quando a Dilma fez isso lá, foi o início da quebra do setor elétrico do Brasil, um setor que era considerado de investimento seguro, mas graças a uma canetada que serviu para congelar preço na prática, várias dessas empresas começaram a ficar mais sucateadas. Eu não me surpreenderia se o Lula caísse novamente nesse mesmo erro econômico, na intenção de, no curto prazo, tentar dar uma segurada na inflação, ainda que no longo prazo isso seja só mais catastrófico. Aliás, a própria ministra do Planejamento, a Simone Tebet, admitiu recentemente que o arcabouço fiscal aprovado ele não se sustenta por mais de 2 anos sem ajustes. Ou seja, não tem como o governo comprar uma inflação menor sem gerar um buraco fiscal que lá na frente vai cobrar a conta e vai cobrar caro. Outra frente de ação que também acredito que eles vão tomar, aliás já estão tomando na intenção de diminuir a inflação, é no campo diplomático. Porque aquele anúncio das tarifas de Trump sobre aço e alumínio brasileiro também é algo que pode prejudicar as nossas exportações, impactar nos empregos no setor industrial e, consequentemente, impactar na nossa inflação também. E aí o Haddad, ele deveria dedicar todos os esforços dele em melhorar o canal de negociação aí com os Estados Unidos para evitar essa tarifa. Ele pelo menos falou que não vai fazer nenhuma retaliação imediata, que não vai colocar nenhum imposto de volta. Ele realmente vai evitar entrar nessa guerra comercial que poderia encarecer ainda mais o preço de produtos importados. Mas até agora nada de suficiente foi feito para reverter essa postura mais tarifária do Trump. Na época do governo anterior, ele conseguiu mais êxito nessa negociação, até porque eles tinham um maior alinhamento ideológico. Só que agora, os americanos eles ainda não deram nenhum sinal de recuo. O protecionismo do America First está com força aí. É mais difícil para o Fernando Haddad conseguir fazer uma negociação nesse cenário. Não só pelo fato de eles não serem aliados sob o ponto de vista ideológico e de esse alinhamento ideológico ser algo que os Estados Unidos têm cobrado da postura dos países que são economicamente alinhados dele, mas também do fato de que ele está mais ríspido, o Trump, em ceder ou não ceder essas tarifas. Ele não está botando só no Brasil, Canadá, Europa, tá todo mundo no mesmo barco. E o fato é que os países que responderam ao tarifaço aí do Trump botando mais tarifas, tiveram o Trump botando ainda mais tarifas. Em alguns casos chegou até 50%, como no caso de aço do Canadá para os Estados Unidos. E aí, se até agora o grande problema da inflação brasileira é uma questão tão somente brasileira, com o avanço dessa guerra comercial, do nível dela,
aí a gente tende a ter também uma inflação global. E se a inflação global sobe, a do Brasil vai degringolar ainda mais. O crescimento mundial vai desacelerar. E aí a gente vai ter o pior cenário possível. Inflação interna alta, por conta de culpa interna também. Inflação mundial alta, e aí a gente está dobrado no problema. Agora, diante de tudo isso, qual que é a perspectiva para o investidor, para o empresário brasileiro nos próximos meses? Como que eu, Guilherme, tenho me posicionado? O que eu acho que é uma postura mais estratégica? Bom, se você estava esperando cortes de juros no primeiro semestre, pode esquecer. Esses cortes aí não vão ter. Pelo contrário, é mais provável que eles subam mais vezes os juros, a Selic. Alguns especialistas estão falando que talvez ela comece a cair só mais lá para o final do ano. Eu já acho isso até um tanto quanto otimista, mas ainda é cedo para dizer. Mas tem banco grande apostando que a Selic vai terminar 2025 ainda nessa tendência de alta. Então, a primeira estratégia que você poderia dedicar mais atenção, que tem chamado a minha atenção pelo menos, é como se adaptar para esse cenário de juros altos. O investidor, renda fixa, certamente acaba sendo um investimento que mais chama a atenção, a grande estrela desse momento. Títulos atrelados à inflação, como NTN-B, títulos de tesouro, na minha opinião, são os investimentos que tendem a continuar atrativos aí para o segundo semestre de 2025, em tempos de Selic recorde. Até porque o prêmio real sobre esses investimentos tem subido. Aí, para a Bolsa de Valores, eu entendo que o jogo já é completamente diferente. Aqui no Brasil vai sofrer, não tem jeito. Até porque as empresas alavancadas que dependem de crédito vão ter dificuldade para pegar crédito, então elas tendem a não performar tão bem. Aí aqueles que investem sob o ponto de vista de análise fundamentalista vão ver que as empresas não estão dando tanto resultado, então vai ter um desestímulo para comprar muitas dessas empresas. De outro lado, a renda fixa vai estar pagando bem. Então, olha, vai ser um período aí de queda nas bolsas, na minha opinião. Aí os setores de exportação, setores que podem ganhar com dólar, aí talvez até se destaquem. Mas, no geral, eu não vejo bolsa brasileira como bons olhos. Já as bolsas internacionais, mais especificamente a bolsa americana, eu ainda estou na dúvida. Eu acho que com essa guerra comercial que o Trump tem travado, certamente as ações de empresas americanas vão sentir. Aliás, já estão sentindo. O mercado está bastante receoso, está vendendo, está correndo para a segurança e o preço de tudo está caindo. Só que a grande diferença é que quando eu vejo o preço das coisas caindo nos Estados Unidos, eu olho com bons olhos porque eu vejo que talvez dê boas oportunidades de entrada, como uma correção que, se o Trump trouxer, vai ser boa para quem tem liquidez. Então, talvez seja a ideia de ter uma reserva ali em renda fixa, colhendo bons juros, esperando uma correção no mercado internacional para poder fazer um aporte. Para quem quer aproveitar de ciclos de mercado para poder fazer uma boa compra. Até porque, globalmente, se o Fed não precisar subir os juros nos Estados Unidos, porque a inflação deles vai estar controlada, o dólar ele também pode acabar perdendo força. E isso também pode ajudar para dar um bom momento de entrada. Aí no Brasil, com os juros subindo, pode acabar entrando capital estrangeiro interessado em rendimentos nesses juros altos. Se isso acontecer, vai ajudar a segurar o real. E isso eu estou falando para esse ano, né? No longo prazo, a tendência do real é de se desvalorizar em relação às moedas mais fortes. Mas eu estou vendo, o ponto que eu quero chegar é esse, eu estou vendo com bons olhos a ideia de dar uma segurada com capital em reais, em renda fixa, para colher um pouco dessa alta dos juros, ver o que vai se desenrolar dessa guerra comercial do Trump, se isso aí vai derrubar mais as bolsas americanas, para dar um bom momento de entrada. Isso é uma aposta que eu tenho estudado com bons olhos, que pode fazer sentido para conseguir um bom momento de internacionalização. Só que, por outro lado, no Brasil, se o cenário fiscal e político piorar ainda mais, aí a gente vai ter um efeito contrário. A gente vai ter investidores fugindo, a gente vai ter uma disparada do dólar. Então a gente vai ter que ver qual dessas duas forças que vai conseguir agir melhor. Eu acho que para ano que vem, com as eleições mais iminentes, aí a força da insegurança do Brasil vai pesar mais. Mas esse ano, talvez ainda seja bom segurar nesse primeiro semestre para fazer as remessas internacionais,
mas para o segundo semestre. É claro, eu não tenho bola de cristal, mas as variáveis estão aí e essa é uma análise que eu tenho pensado com maior carinho, que eu tenho considerado bastante fazer. Por enquanto, o câmbio está girando ali na faixa de 5,70, 5,80. Então, o Brasil está conseguindo corrigir daquela disparada do dólar que teve no final do ano passado. A gente está aí com um bom equilíbrio nessa instabilidade entre forças opostas. Entre, de um lado, o Brasil fazer cagada e, de outro lado, os juros altos tá atraindo capital estrangeiro. Então é ficar de olho, porque, por enquanto, se continuar assim, talvez postergar a internacionalização do capital que está em reais para um segundo semestre e deixar, por enquanto, numa renda fixa, colhendo bons juros, pode ser interessante, mas se no meio do caminho a gente tiver algumas coisas que desequilibrem esse jogo, como, por exemplo, o risco do governo querer mudar a meta de inflação, de intervir ainda mais forte na economia, isso daí acabar espantando o investidor estrangeiro ainda mais, aí, para quem não tirar o dinheiro rápido, pode ver o dólar subir ali num pico rapidinho e perder uma oportunidade. Só que como isso aconteceu no fim do ano passado, realmente o governo teria que surpreender para isso acontecer de novo. Porque agora o pessoal do mercado já está com as expectativas mais alinhadas, pelo que me parece. Só que assim, eu também não duvido do potencial do governo de surpreender de novo, porque de onde a gente menos espera é que não vem nada de bom mesmo. Sei lá, vai que o Lula chama o Trump de bigodudo, como fez ali alguns representantes do governo da África do Sul. Vai que a gente gera uma crise diplomática. Poxa, isso tudo certamente vai afetar o nosso mercado. Mas ele já falou que não vai retaliar aí. Por enquanto, essa tarifa que os Estados Unidos botou no Brasil, o Brasil não quer retaliar. Que bom. Se ele tivesse outra postura, talvez o cenário fosse outro. Então, em resumo, pessoal, o fato é que a inflação está cada vez mais descontrolada mesmo. O Brasil está subindo juros e não tem jeito, vai ter que subir. Isso tende a desacelerar o mercado, a iniciativa privada, as empresas, os pequenos empreendedores e as listadas nas bolsas, na Bolsa Brasileira também. Mas, de outro lado, o Brasil voltou a ser o país dos rentistas, renda fixa está bacana, juros em termos absolutos e em termos reais está entregando. E desde que o governo consiga manter o dólar dentro do controle, o câmbio dentro do controle, isso significa que talvez sejam aqueles que têm interesse, assim como é o meu caso, é o que eu penso, em investir no mercado americano, renda variável, talvez dar uma segurada, pegar uns juros altos no Brasil e jogar para o segundo semestre, possa ser uma estratégia acertada. Evidentemente que isso não é recomendação de investimentos, eu não faço isso aqui no canal. Além do que, isso é só a minha opinião e eu jamais daria all-in nela. Eu estou sempre comprando dólares, fazendo um preço médio. Eu tenho negócios nos quais eu recebo em dólares. Então é uma questão de estar fazendo sempre mais de uma estratégia de internacionalização e é só como calibrar qual estratégia fazer mais. Então eu estou sempre fazendo a estratégia do preço médio, por exemplo, mandando um pouco de dólares todos os meses e eu também reservo uma outra parcela do meu dinheiro que está em reais para fazer essa estratégia de tentar pegar melhores momentos no ciclo de mercado para comprar de uma vez ali uma quantidade mais alta. Eu mesclo as duas, é lógico. Talvez 50-50, mas em cenários como esse, 60-40, enfim, é sempre uma questão de calibragem. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui também. Porque o Brasil é o país do voo de galinha, dos ciclos, e a gente às vezes consegue utilizar isso daí ao nosso favor, para fazer a internacionalização. Na minha opinião, sempre pensando nisso, sempre pensando em construir capital de forma global. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.